Hoje, o podcast da EduERJ conversa com o professor Sérgio Nazar, do Instituto de Letras da UERJ e organizador do livro Memórias de um Doido. Tudo bem, professor? Fale um pouco sobre o autor Antônio Pedro Lopes de Mendonça. Então, Júlia, primeiro agradecer a EduERJ, agradecer a você, a Sandra, pela iniciativa, né, de divulgação do livro. O Antônio Pedro Lopes de Mendonça é um autor que tem algum prestígio. Óbvio que em Portugal ele não está entre as figuras de ponta do romantismo português, né? Que são o Garrett, o Herculano e etc. Mas ele ocupa uma posição de muito prestígio e vem sendo recuperado nos últimos anos. Uma prova disso é que este livro, Memórias de um Doido, foi incluído agora na Biblioteca Fundamental de Literatura Portuguesa, que é um conjunto de 100 títulos apenas. A literatura portuguesa tem 9 séculos. Então, imaginem vocês que 100 títulos para uma literatura de 9 séculos é muito pouco. Né? Foi incluído numa lista de 100 títulos fundamentais da literatura portuguesa nesses 9 séculos, este livro Memórias de um Doido. Então, é um livro que vem sendo recuperado e revisto pelos novos estudos literários. Né? Tem sido visto como um livro moderno, razão pela qual, né, e agora eu chego à sua pergunta, razão pela qual o Antônio Pedro Lopes de Mendonça vem devagar, cada vez mais sendo colocado ao lado, né, dos grandes, né, da literatura portuguesa do século XIX. Ele viveu pouco tempo, viveu 40 anos só, 39, 40 anos. Tem uma peculiaridade que ele não foi o único, né? Alguns autores nas literaturas europeias passaram por isso que eu vou dizer agora. Ele vem de baixo, né? É daqueles escritores que ascende socialmente, que vem de uma classe média baixa e ascende através das letras, ascende através do ofício de jornalista e do lugar que ele vai ocupando devagar na sociedade portuguesa da época. Não é? Então, esse é o primeiro traço da biografia do Lopes de Mendonça que merece registro. O segundo traço é que ele, no jornalismo, ele milita numa espécie de imprensa operária, uma imprensa. O termo exato é esse, uma imprensa operária. Só que o operário daquele tempo em Portugal não era o operário da fábrica de locomotivas ou da fábrica de vagões, de navios a vapor. Não era isso. O operário em Portugal naquele tempo era o trabalhador braçal. Não é? Então, havia uma imprensa operária, uma imprensa dirigida a esse grupo social, que obviamente que nem todos sabiam ler, mas alguns sabiam. Então, era uma imprensa dirigida a esse grupo, mas não só. Então, quando se falava de imprensa operária na época, os letrados mais cultos, etc., também liam esses jornais. Então, ele era um militante dessa imprensa que nós hoje chamaríamos de uma imprensa de esquerda. Não é? Então, isso um segundo traço importante da biografia dele. E depois ele vai passar os últimos 5 anos num hospício, não é? Que naquele tempo era o hospício de Rilhafoles, chamava Rilhafoles. Hoje é o Hospital Miguel Bombarda. E nós sabemos o que é a psiquiatria no século XIX, era um horror. Né? Então, e no Brasil também era assim. Então, outro traço da biografia dele é um traço um pouco nebuloso, porque ele foi internado em Rilhafoles como doido, mas escreveu este livro antes de ser internado.
A primeira versão das Memórias de um Doido é de 49, de 1849. E a segunda versão é de 59. E ele só entra para o Hospício de Ilha-Foles em 60, depois que sai a segunda versão, que é a versão definitiva das Memórias de um Doido. Então, é quase que um livro premonitório do que ia se passar com ele logo em seguida. Né? Tanto isso é verdade que na sepultura do Lopes de Mendonça, no Cemitério dos Prazeres de Lisboa, está gravada uma frase do livro, da primeira versão do livro. Então, eu destacaria esses três elementos, né? A ascensão, a relativa ascensão social que ele teve, claro que ele não virou um ricaço porque era jornalista, não é isso que eu estou dizendo, ele tem uma relativa ascensão social, ele é reconhecido como um escritor que vem de baixo, a militância dele nessa imprensa chamada imprensa operária na época, e a circunstância também dele ter sido internado, passados os últimos 5 anos de vida, no hospício de Ilha-Foles. Em linhas gerais, né, sobre o Antônio Pedro Lopes de Mendonça. Talvez eu acrescentasse uma coisinha mais, que é o fato dele ter sido sempre um combatente, no sentido de um grande crítico da sociedade liberal portuguesa, não é? Tanto do antigo regime quanto do novo regime. Nós aqui no Brasil, nós não tivemos essa questão da transição do antigo regime para o novo regime. A transição aqui é do Brasil colônia, não é, para o Brasil já independente. Né? Mas lá não, lá nós tivemos a transição do regime absolutista para o sistema constitucional. E o Lopes de Mendonça foi sempre um grande crítico dos dois sistemas, tanto do antigo sistema, obviamente, como quase todos os liberais, mas também do novo sistema, da sociedade liberal. Algo que isso chama muito atenção, o combatente que ele sempre foi contra os novos e os antigos usos e costumes. Né? Eu, às vezes, brinco em sala de aula e digo que o Lopes de Mendonça era uma espécie de um fora-todos, que nós hoje chamaríamos de um fora-todos, né? Aqui no Brasil. Uma expressão muito nossa que para que o público brasileiro compreenda de uma forma mais didática como ele se posicionava perante a sua época. O que motivou o interesse em publicar Memórias de um Doido? Nós temos uma atividade na UERJ, a cadeira de literatura portuguesa, nós temos tido nos últimos anos uma atividade muito próximo do que se passa, né, no mundo editorial português. O nosso contato, né, de toda a cadeira, o contato meu e dos meus colegas, é de proximidade. Então, em primeiro lugar, eu não pensei, quando tive a ideia de me mover para fazer essa edição, eu não pensei simplesmente na necessidade de dar a conhecer isso aqui. Eu pensei inicialmente na necessidade que o público de língua portuguesa tinha de ter uma edição mais moderna desse livro. Na minha cabeça, tanto o Brasil quanto Portugal precisavam de uma edição mais moderna, mais depurada dessa obra. A função de uma universidade pública é também trabalhar para fora das suas portas. E no caso de uma cadeira de literatura estrangeira, que é o nosso caso, né? A literatura portuguesa é em língua portuguesa, mas é uma literatura estrangeira. Nós temos que pensar nisso também. A UERJ e a Universidade Pública Brasileira também tem que dar uma contribuição importante para fora das suas portas e para fora do seu país também. Né? Então, o primeiríssimo pensamento
meu, quando idealizei esse livro, era fazer uma edição moderna das Memórias de um Doido, cuja última edição é da década de 80. Então, era preciso, 40 anos depois, rever esse trabalho que foi feito nos anos 80 pelo grande José Augusto França, que faleceu há pouco tempo, não é? Que fez um trabalho extraordinário de recuperação desse livro, mas 40 anos já se passaram, isso precisava ser revisto. Esse foi o primeiro ponto. O segundo diz respeito ao nosso país especificamente, quer dizer, os estudos sobre romantismo no nosso país precisam de uma, como é que eu vou dizer, de uma sacudida, ou seja, tanto a literatura brasileira quanto a literatura portuguesa precisam rever os seus autores. Nós não podemos ficar só estudando romantismo a partir de Almeida Garrett em Portugal, José de Alencar no Brasil. Não podemos fazer isso. Nós precisamos sacudir esse conjunto e reavaliar, porque nós só pode haver conhecimento se nós estudamos as coisas novas, se nós avaliamos outros materiais, não é? Então, eu tive esse pensamento de que talvez o público brasileiro, não só o público universitário, fosse se interessar por olhar para um autor específico, um pouco fora do convencional, um pouco fora do cânone estabelecido, mas, obviamente, não só por causa disso, também porque ele tem valor literário. Tá certo? Então, nesse sentido, As Memórias de um Doido, ela tem elementos novos, ela é um livro que surpreende, que tem alguns aspectos muito modernos, tem um último capítulo, que eu digo sempre, que é moderníssimo, podia ter sido escrito por um escritor do século XXI, tem muitos aspectos modernos e que merecem uma edição mais cuidada. Como foi a organização desse livro, que chega à sua quinta edição, ressaltando que essa obra estava inédita no Brasil? Pois o que nós fizemos? Nós voltamos, nós não reproduzimos simplesmente a última edição. Eu poderia ter pegado a quarta edição, dos anos 80, que é essa edição que eu acabei de citar, do professor José Augusto França, que é uma excelente edição. Eu poderia ter pegado essa edição e reproduzido simplesmente, né? Mas nós não fizemos isso. Eu trabalhei inicialmente, né, nós formamos uma equipe e nós decidimos, eu, a Juliana Bonfim, que trabalhou na fixação do texto comigo, e a professora Helena Carvalhão Buesco. Eu e Juliana somos da UERJ, né? A Juliana é doutora pela UERJ, e a professora Helena Carvalhão Buesco é a professora catedrática de literatura portuguesa da Universidade de Lisboa. E nós trabalhamos inicialmente com a ideia de que tínhamos que voltar à última edição em vida. É normalmente o procedimento que se deve fazer nas melhores edições, né? Então, nós retornamos à última edição em vida, que é a segunda edição, de 1859. E cotejamos essa segunda edição com a primeira, com a terceira e com a quarta. E é desse cotejo que nós chegamos à quinta edição. Então, é uma edição crítica porque nós trabalhamos de forma, como o nome mesmo diz, de forma crítica, com os materiais existentes, dando prioridade à edição que nós consideramos que deva ser a edição base, que é a segunda edição. Tá? E, para nossa surpresa, eu e Juliana e a professora Helena, nós não imaginávamos que nós fôssemos ter que corrigir tantos erros
em relação às edições existentes. Usando a segunda edição como texto base, nós corrigimos muita coisa e, em alguns momentos, tivemos que corrigir, inclusive, a própria segunda edição, porque há erros flagrantes do autor. E uma boa edição, claro que não se pode fazer isso sem se ter absoluta certeza. Em 2 ou 3 casos, nós identificamos erros flagrantes do autor, então nós tivemos que corrigir. Então, nós fizemos isso também. Então, o nosso trabalho foi em equipe, né? Nós fizemos um depuramento do texto, e que ficou mais a cargo, eu e Juliana, professora Juliana Bonfim, ajustamos mais isso, e a professora Helena, que acompanhou esse trabalho com a gente, fez a introdução geral do volume. Então, foi assim que nós chegamos a esse livro, né? A uma versão, a quinta edição das Memórias de um Doido. Existe algum grau de autoficção em Memórias de um Doido? Para a gente falar de autoficção, veja bem, Júlia, nós teríamos que ter o próprio Antônio Pedro Lopes de Mendonça como personagem do livro. Isso não acontece, né? O protagonista do livro é um personagem inventado, que é o Maurício. Porém, o que os críticos, nesse tempo, né, é um livro que tem mais de 150 anos, os críticos apontam essa, esses traços da biografia do Antônio Pedro Lopes de Mendonça que aparecem nesse personagem. E um deles é o que eu acabei de mencionar, que é o fato de ele próprio, depois da publicação do livro, ter sido internado no hospício de Rilha-Foles, né? Agora, óbvio que, como toda literatura, como toda boa literatura, as experiências, as vivências do autor, elas estão presentes ali, não é? Não de forma direta, mas modificadas, né, por esse filtro da criação. Então, isso aparece no livro. Não é? Conhecimento, nós não conhecemos também tanto assim da biografia do Lopes de Mendonça. O conhecimento que temos da vida, da trajetória dele, nos permite dizer que há elementos ali que aparecem no livro, das vivências dele. Mas eu não chegaria ao ponto de dizer que há uma autoficção, porque um elemento fundamental da autoficção é fazer de si mesmo personagem da obra. E isso nós não temos no livro. Em meados do século XIX, era comum a publicação de romances em folhetins. Qual a contribuição de Lopes de Mendonça para esse gênero? Boa pergunta. Olha, o folhetim, ele no século XIX, ele tinha duas vertentes básicas, né? Que era o romance folhetim e a crônica folhetim, né? O romance folhetim era um romance mesmo, fatiado, publicado em capítulos e depois era reunido em livro, tá? E a crônica folhetim era um pouco o que nós hoje chamamos de crônica, né? Era um pequeno texto sobre aspectos da vida cotidiana, comentando a vida teatral, comentando assuntos políticos, comentando, às vezes, o tempo. Estava muito calor, estava muito frio. E o Lopes de Mendonça praticou esses dois tipos de crônica. Ele tanto escreveu o romance folhetim e publicou fatiado, Memórias de um Doido, saiu inicialmente fatiado, como um romance folhetim. Tá? Como praticou outro tipo de crônica também,
que é a crônica, que nós hoje chamamos, que é o pequeno texto de comentário breve sobre temas do cotidiano. Ele fez as duas coisas. E ele foi um grande folhetinista, não é? Agora, a contribuição dele, a meu ver, maior foi exatamente, não exatamente no romance folhetim, tá? O romance folhetim foi praticamente uma forma de publicação utilizada por quase todos os grandes escritores. Mas na crônica folhetim, crônica essa que não está ainda reunida em livro, na crônica folhetim, aí sim ele foi muito inovador. Muito inovador, pelos vários aspectos, pela forma como ele escrevia, a forma desassombrada com que ele comentava o dia a dia. Eu nunca vi isso. Nos cronistas do século XIX, eu nunca vi isso. E me espanta que esse material todo ainda não esteja reunido em livro. Né? Nem deveria já ter sido feito isso em Portugal, e não foi feito. Então, no caso das Memórias do Doido, que foi publicado em folhetim, claro que a contribuição dele é grande, mas não no gênero folhetim especificamente, mas no gênero do romance, por ter feito um romance muito moderno, como é o caso das Memórias do Doido. Não é? E no caso da crônica folhetim, pelos temas que ele aborda, pelas situações da vida que ele traz para a crônica, ele também é muito moderno. Como você descreveria o personagem Maurício, protagonista da trama? Como o enredo reflete a época? O Maurício, ele é um pouco aquele personagem que muito ao gosto da época, não é? Que é aquele que está no mundo da cidade e busca uma ascensão social. É um tema clássico que aparece, por exemplo, no Senhora, do Alencar, aqui no Brasil, que aparece nas Ilusões Perdidas, de Balzac. É um tema muito da época, do jovem estudante de classe média baixa, que cuja única forma de ascensão social é o jornalismo, e a partir disso ele começa a frequentar os salões da aristocracia, como um jovem estudante e talentoso, culto. Então, isso é o Maurício, não é? É o jovem quase pobre, né? Quase pobre, mas com talento, com cultura, e que por isso frequenta os salões das classes mais abastadas. Então, é um tema muito da época, não é? Da ascensão social, do, do convívio, de um convívio novo entre as classes, porque 50 anos antes, nem com toda a cultura do mundo ele pisaria aqueles salões. Então, a sociedade da época mudava exatamente por isso. Porque algumas figuras que antes nunca poderiam ter nenhum tipo de mobilidade social começam a ter. Então, isso é um tema que eu acho muito da época, né? É uma sociedade que ainda é muito estratificada, mas que já mudou muito, né? A Eduerge publicou, nós fizemos pela Eduerge também o Crime do Padre Amaro. O Padre Amaro, ele é filho de uma criada. O filho de uma criada, 50 anos antes, nunca seria padre. Né? Mas ele foi, porque a sociedade já estava mudando. O Maurício das Memórias de um Doido é um pouco isso. Ele é um jovem talentoso, culto, combativo, espirituoso, mas sem 2 tostões no bolso. Mesmo assim, ele frequenta
os salões da aristocracia. E é isso que dá vamos dizer assim, isso é inicialmente, não é só isso, mas isso é o ponto de partida de uma afinação que o Lopes de Mendonça tem com os grandes temas da sua época. Memórias de um Doido está entre os primeiros romances de temática contemporânea da literatura portuguesa. Gostaríamos de ouvir sua avaliação sobre isso. Muito bem. Júlia, essa expressão, né, temática contemporânea, não significa o contemporâneo de nós aqui no século XXI. É uma expressão da época. Para quê? Por que eles usavam isso? Porque a grande moda da época era o romance histórico. Então, como o romance histórico era o grande movimento da época, né? O que se passa? Aqueles que não escreviam romance histórico, no momento em que o escritor escrevia um romance que se passava na sua época, era preciso dar uma distinção a isso para que o leitor soubesse que não é romance histórico. Então, romance chamado contemporâneo naquela época, isso era quase que um subtítulo. Quase um subtítulo. Muitos autores escreviam romances e punham embaixo romance contemporâneo, para que o leitor soubesse que não era um romance histórico. Tá? Então, inicialmente, essa ideia do romance contemporâneo, no século XIX, tinha a ver com a temática contemporânea, com o assunto contemporâneo. Se nós pegarmos aqui o nosso grande romântico, que foi o José de Alencar, ele tem romances contemporâneos. Senhora, Lucila, A Pata da Gazela, são romances de temática contemporânea. Não é? E os que se passam em épocas muito pretéritas são os romances históricos. Os romances históricos do Alencar são As Minas de Prata e o próprio ciclo indianista, né? Penso eu, né? Salvo engano. São esses. Então, isso também aconteceu aqui. Nós temos romances de temática contemporânea. Normalmente, os de temática contemporânea se passavam na corte, se passavam no Rio de Janeiro, né? E isso acontece também lá. Os romances de temática contemporânea em Portugal normalmente eram chamados assim quando se passavam em Lisboa ou no Porto, que era a segunda grande cidade do país na época. Tá? Esse é o sentido dessa expressão. Porém, eu volto a repisar neste ponto. As Memórias de um Doido também é um romance contemporâneo na acepção que a gente dá hoje, não é? Ou seja, ele também prenuncia muitas coisas que o romance contém, muitos temas e procedimentos do romance contemporâneo. Nós chamamos hoje de contemporâneo. Também nós podemos dizer que ele é um precursor do romance contemporâneo na acepção que nós usamos hoje. Não é um erro dizer isso, não. Esse livro tem mais características ficcionais românticas ou da história social? Tem as duas coisas, porque a história do romantismo não está dissociada da história social da época. Ou seja, é um romance que nos permite ver muito do que era a sociedade portuguesa no século XIX. E, em muitos aspectos, muito parecida com a nossa. Muitos aspectos. O Brasil aí era um país recém-independente, então os usos e costumes, principalmente aqui no Rio de Janeiro, no século XIX, eram muito parecidos com os hábitos e a presença dos filhos de portugueses, dos portugueses recém-imigrados, era muito grande aqui no Rio. Então,
eu gosto muito de voltar a isso, né? E, e dizer que o Rio de Janeiro, dos primeiros anos do Brasil independente, ele ainda estava muito preso aos usos e costumes desse grupo, né, de imigrantes que, que veio para o Brasil e, vamos dizer assim, foi forjando, né, um país diferente, mas ao mesmo tempo muito parecido, né? Ao mesmo tempo muito parecido com a metrópole. Esse desligamento dos usos e costumes portugueses se fez muito lentamente ao longo do século XIX, né? Muito lentamente mesmo, ao ponto de nós chegarmos na Semana de Arte Moderna, que nós comemoramos hoje, e nós temos escritores brasileiros que tinham como bandeira principal fazer uma literatura numa língua brasileira, né? De tal modo, mesmo a nossa literatura estava impregnada de hábitos linguísticos muito próximos dos portugueses. Não é? Esse livro é o terceiro da coleção Eduardo de Bolso. Já foram publicados autores como Machado de Assis e Eça de Queiroz. Qual a sua opinião sobre essa proposta de coleção da editora? Eu acho que as editoras, primeiro, a questão, quer dizer, nós estamos falando aqui de uma editora universitária, né? Obviamente que a edição de clássicos, no meu modo de ver, normalmente não é o carro-chefe de uma editora universitária, normalmente não é, porque as editoras ditas comerciais fazem isso, não é? E a editora universitária tem como um dos seus vetores, não é? Cumprir e alcançar uma lacuna que às vezes as editoras comerciais não fazem, né? Não, acho que não há razão para uma editora universitária replicar o que as editoras comerciais já fazem. Porém, isso não impede que algumas editoras, as melhores, né, as mais prestigiadas, tenham também uma coleção de clássicos, mesmo que não seja o carro-chefe da editora. Então, eu falo isso como leigo, eu nunca fui editor nunca dirigi editora e tudo. Então, eu acho muito bacana essa proposta de se fazer uma coleção de bolso. Essa ideia da Eduerge ter uma coleção de bolso com autores brasileiros e portugueses, né, autores de língua portuguesa, eu acho uma ideia que eu só tenho que saudar, né? Tanto a, a antiga diretoria da Eduesc, que começou com isso, quanto a nova, que, através das Memórias de um Doido, dá prosseguimento a essa ideia. Eu acho muito simpática, acho uma coleção muito bonita, com um projeto gráfico que é muito elogiado. Não sei se a Eduerge recebe esse feedback, mas nós recebemos. Eu já fiz dois volumes dessa coleção. As pessoas elogiam muito o projeto gráfico da coleção Eduerge de Bolso. Eu acho muito bacana e só tenho que elogiar e aplaudir essa iniciativa. Acho que deve ser levado à frente. Por fim, a quem você indicaria a leitura de Memórias de um Doido? Nós não fizemos um livro, né? A nossa equipe, né? A professora Helena e a Juliana Bonfim, nós não fizemos uma edição só para público universitário. Não,
Não é isso. Nós fizemos uma edição pensando no público em geral. Então, eu acho que um jovem pode gostar, pode ler com interesse, é um bom livro. E nós fizemos notas, algumas notas de rodapé que facilitam. Nós procuramos atualizar o texto na medida do possível. Também nós não podemos atualizar demais, porque aí nós descaracterizamos o texto. Não podemos fazer. Então, na medida do possível, nós atualizamos a ortografia, a pontuação, né? Mas sempre pensando que nós não podemos transformar o livro num outro livro, né? Então, nós fizemos uma modernização moderada exatamente para não descaracterizar o livro, mas que também permitisse uma leitura mais confortável. Então, o livro está, eu acho que o livro está bem organizado, o texto o texto está muito limpo. Nós fizemos notas, pequenas notas de rodapé que esclarecem, né? Não é excessiva essa anotação, mas esclarece muita coisa. E é uma história envolvente, mas é também uma forma, volto a dizer, uma forma moderna de contar a história que o livro tem. Não é uma narrativa assim, uma coisa depois da outra, não é uma narrativa linear. É um livro composto por cartas, por diários, por narração. Então, é um livro moderno, em muitos aspectos. Então, isso eu acho que isso atrai o leitor, não é? O leitor de hoje, eu acho que gosta desse tipo de livro. Embora também goste daquela narrativa com começo, meio e fim, tudo muito linear, também, isso também tem seu público. Mas não é o caso das Memórias de um Doido. É um livro assim, meio fragmentário, que eu acho que gera interesse por esse aspecto, né? Porque ele tem muitas formas dentro dele. Ele não é simplesmente um romance. Ele é um romance que tem diário, que tem carta, que tem. Então, essa forma multiforme faz dele um livro que eu acho que vai atrair o leitor moderno, né? O leitor da atualidade. Bom, professor, o nosso papo está chegando ao fim. Te agradeço muito pela participação e desejo sucesso no seu projeto. Eu que agradeço a vocês pela divulgação, pela boa vontade em fazer o podcast e saúdo aí a Sandra, você, todo o pessoal aí que ajudou na produção. Nosso podcast está chegando ao fim. Muito obrigada a todos os ouvintes. Vocês podem adquirir o livro Memórias de um Doido pelo nosso site e também na nossa livraria, que fica localizada no hall da UERJ, no campus Maracanã.